Victor aqui falando aqui sobre a janela de transferência, o Augusto também, quais posições nessa janela o Flamengo vai buscar. Ainda está em avaliação, o Boto acabou de chegar, vai ter as primeiras conversas com o Felipe Luiz sobre isso, mas a prioridade de aqui para você, que é a busca de um atacante. Como eu falei, o Gabigol saiu, o Pedro ainda está machucado, então a busca por um centroavante é o foco do Flamengo. E aí, falando sobre o centroavante, nós vamos falar né, sobre a nossa última pauta, que está relacionada ao Lassina Traoré. Lassina Traoré é um centroavante do Shakhtar Donetsk, que o Flamengo estava interessado sim na contratação do Lassina Traoré, porém esfriou o interesse, né? Aquela vontade de contratar o jogador diminuiu bastante nas últimas horas. Eu explico o motivo disso. O Lassina Traoré teve muitas lesões nas últimas 2 temporadas, e lesões graves. Você pode entrar aí no coluna do Fla.1 e ficar mais por dentro, né, dos principais detalhes, mas as principais informações que o Flamengo conseguiu, né, o histórico médico do Lassina Traoré, é que teve 2 lesões graves. Na temporada de 2023, né, ali no ano de 2023, ele teve uma lesão séria no ligamento do joelho. Então aí já foi a primeira lesão muito séria. E foi um jogo contra a Inter de Milão pela Champions League, né? Inter de Milão contra o Shakhtar Donetsk. Ele acabou sofrendo uma lesão logo aos 13 minutos do primeiro tempo, uma lesão grave no joelho. Então ficou fora pelo restante, né, daquela temporada. E também na temporada seguinte, em 2024, ele também teve uma outra lesão. Teve uma lesão no tendão do quadríceps da coxa. Uma lesão também que ficou bastante tempo afastado, não conseguiu atuar. Não atua nessa temporada, né? Na temporada 2024-2025. O Lassina Traoré tem poucos jogos como titular. Ele jogou 32 partidas, porém apenas 11 como titular. Então, por conta dessas lesões, por conta desse histórico de não ter uma sequência dentro de campo, o Lassina sequer é titular do Shakhtar, né? Titular absoluto do Shakhtar Donetsk. E aí, esse histórico, né, de lesões do Lassina Traoré acabou, né, prejudicando esse interesse do Flamengo. O Flamengo estava sim interessado no Lassina Traoré, não é o jogador que o Flamengo pretendia contratar para substituir o Gabigol, para brigar com o Pedro, para chegar e ser o camisa 9 do Flamengo. Não, seria um jogador para completar o elenco, né, para fazer parte do elenco de 2025, que vai ser uma temporada muito desgastante. Vai ter Super Mundial, tem Libertadores, Brasileirão, Supercopa, enfim. Então o Lassina Traoré seria um jogador interessante para compor elenco. Então o Flamengo estava interessado, né, os empresários do Lassina Traoré ofereceram um jogador ao Flamengo, o Boto gostou do nome, porque foi o próprio Boto que levou o Lassina Traoré para o Shakhtar. Então tinha aquele interesse do Flamengo, né, em fazer uma proposta de empréstimo ou também, né, de uma compra em definitivo. O empréstimo era o que era o mais possível, né? Era o que o Flamengo mais pretendia fazer, um contrato de empréstimo. Porém, esse interesse acabou esfriando um pouco por conta do histórico médico do Lassina Traoré, que teve 2 lesões graves, não tem conseguido ter uma sequência no time titular do Shakhtar. Repito aqui, foram 31 jogos até o momento na temporada e apenas 11 como titular. Então, por conta disso, o Flamengo perdeu um pouco do interesse na contratação do Lassina Traoré. E o Augusto mandando aqui, ó, falando um pouco mais aqui no chat. Não aguento mais lesões no Flamengo. Tomara que tenha um chefe do departamento médico melhor agora com o BAP do presidente. O departamento médico do Flamengo também é informação que vai ter uma reestruturação, não vai, os mesmos profissionais não devem permanecer, alguns outros devem chegar, né, alguns reforços para o departamento médico do Flamengo. Então o BAP pretende reestruturar o Flamengo por um todo. É o departamento médico, é o departamento de futebol, é a comunicação do Flamengo. Então o BAP, a gestão do BAP, né, pretende fazer uma reestruturação total no clube. E aí, em relação ao Lassina Traoré, o jogador, por conta desse histórico de lesões aí, acabou ficando um pouco para trás. O interesse do Flamengo, que não era tão grande assim, tinha um interesse, mas não era tão grande assim. Agora o interesse é menor ainda por conta desse histórico de lesões.